Olá pessoal, mais um podcast no Que Rola Por Aí, e o Que Rola Por Aí rola aqui. E hoje, antes de falar qual é o assunto de hoje, eu sempre gosto de falar isso, nosso objetivo é mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento. E curiosidades, fatos, como se diz, né, desconhecido, fatos conhecidos. Falar nisso, um abraço pro meu amigo Ivan Lima, que já participou aqui do nosso podcast. Saudade de você, Ivan Lima. Pessoal aí da produção pode colocar aqui abaixo aqui no seu vídeo para aparecer o canal do Fatos Conhecidos. Quero mandar um abraço pessoal do Energético no 12, sempre tá com a gente, né? Energético no 12, nossa. Alô, Gustavo, um abração pra você, galera. Pensa Energético Top. É isso aqui. Exatamente, Energético. Falou em evento, você pensou em evento, é Energético no 12. Hoje eu vou bater um papo. Quem já ouviu falar de ayahuasca? Nada melhor do que uma pessoa bem expert no assunto para falar isso com a gente. Eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores que tem uma pessoa que diz que vai colocar pedra no sapato da gente. Eu acho que ela é a pedra no sapato nesse assunto. Sobe a vinheta que eu tô chegando, o Que Rola Por Aí, rola aqui. Muito bem, pessoal, mais um podcast e a gente está aqui hoje recebendo uma pessoa dentro dessas. Primeiramente, falar para vocês dois, o professor Grande já é de casa, mas primeiramente seja bem-vinda, doutora Fernanda. Satisfação receber você aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigada. É a sua primeira vez, não é? Isso, a primeira vez, tem que ir com calma comigo. Coitado, professor, coitado. Você não sabe de nada. Cara, tô com um cara aqui que a gente costuma falar que tem pessoas na vida da gente que é como se fosse uma referência. E o meu irmão fala muito isso de você, que você é uma referência. A gente tem que procurar os bons, né? A gente tem que procurar copiar os bons. Iban, seja bem-vindo ao nosso podcast pela primeira vez, porque a gente perdeu o material nosso, produção, mas isso é a produção agora pula. Deixa eu te falar uma coisa. Você, seu nome é Iban, se apresenta, pessoal. Seja bem-vindo, tá? Rausch. Rausch é o quê? Rausch é boa noite. Bom dia. Eu sou Tianaiban, do povo Licuim, chama Tianaiban do Abacã, né? Do Abacã que existe dois clãs que dividem esses dois grupos dentro da minha tradição, que é o Inubacã e o do Abacã. Então, do Abacã significa do clã da Jiboia e do Inubacã, filho do Jaguar. Eu nasci no estado do Acre, na terra indígena Garapé do Caucho e no município de Tarauacá, fronteira com o Peru. Top. Professor Grande, quantas vezes, né, professor? Professor, seu cabelo tá maior, o que foi? Pois rapaz, eu mandei tá fazer deixando... uma mensagem. Eu fiz umas luzes, pessoal, olha só, as luzes. Muito bem. A franja do sul tá igual a minha. Né? É nóis, tá É nóis, Se eu professor soubesse que Grande. tinha que arrumar o cabelo, gente, Não, eu deveria arrumar. Desculpa, vai, faz de novo, ninguém viu, vai, bate aí, professor. Aí, ó, tá certo. Galera, hoje o papo é o seguinte, quem já ouviu falar de ayahuasca? Já ouviu falar de ayahuasca? Já ouviu falar? Sim. O Rodrigão, o Vitor, que todo mundo já ouviu falar. Ayahuasca. Não só ayahuasca. Tá certo o jeito de pronunciar? Tem o Santo Daime, mas é conhecido como ayahuasca. Da nossa tradição chama de Nishipai. Nishipai. Clay? Por que a gente... a produção foi bem feliz em procurar esse assunto. Por que a gente quis falar desse assunto? Porque para os leigos, que eu falo os leigos que não conhecem, assim como eu era leigo, não conhecia até começar, eu falo a praticar, é isso? Praticar a medicina, tá certo isso? Ou consagrar a medicina, consagrar a medicina. Hoje eu entendo, porque assim, ó, vou ser bem sincero, tá, irmão? Quando eu não conhecia, eu achava que era uma droga, era um alucinógeno, uma coisa que você bebia, ficava doido e tal. E como a gente é ignorante. E esse é o assunto de hoje, galera. Ayahuasca. Hoje é um assunto que vem dominando muitas situações. Às vezes tem pessoas usando como tratamento, até cura de câncer, né? O que é ayahuasca, Iban? Então, agradeço, né? Em primeiro lugar, agradeço ao Grande Espírito, aos nossos ancestrais, aos nossos encantados, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa memória ancestral que é um conhecimento milenar que vem passando de gerações por gerações, né? Então, eu como descendente desse povo, como guardião, como mensageiro, eu fui escolhido para mim servir a medicina, levar a medicina fora da minha aldeia,
para outras comunidades, para outras nações, né? Então, a ayahuasca, nós somos do povo Runicuim, né? Fala que a ayahuasca ela tem uma história, né? Que chama de Nishipai, que foi trazida por um guerreiro chamado do Abusan. Esse do Abusan, ele era um índio. Depois que ele morreu, antes dele morrer, ele consagrou a medicina no mundo da jiboia, que era o mundo espiritual, né? Então, quando ele voltou, e quando ele morreu, da parte direita dele virou cipó e da parte esquerda virou cauá. As duas, são duas... As duas plantas nasceu de um ser, Um né, ser. que foi escolhido para buscar essa medicina que é chamada de Nishipai. Eu vou, de acordo com o que você vai falando, assim, eu vou ter que te interrompendo só para a gente fazer as ligações, certo? Para as pessoas entenderem, para os nossos convidados. Exatamente. Tá? Então você me desculpa, assim, a minha indelicadeza. Aqui, ó. As duas plantas, elas só abrem o portal, só dá o acesso à expansão da consciência conectando uma com a outra. As duas. A gente sempre fala como vocês, os povos originários, conseguiram, né, achar esse mistério, que no caso foi essa história, né? É a história que foi desse índio que, né, teve a conexão, e as duas plantas, elas só dão certo uma com a outra. Uma com a outra. Então, o nome do cipó, ele é um cipó, né, chamado de Nishipai, e o nome da folha chama cauá. Que é uma folha. Fala que da parte direita nasceu o cipó, né, e da parte esquerda nasceu o cauá. Então, você preparando essas duas plantas, né, passa por uma preparação, né, pela uma chama de feitio, né, feitio do Nishipai, que é da onde a gente vai bater esse cipó, né, colocar numa caldeira bem grande e colocar essa folha e vai ferver, apurar até ela chegar a uma constância bem mais grossa e mais apurada, né. Então, ele vai ativar um principativo que é o DMT. E o nosso corpo humano, ele produz o DMT. Todo mundo tem todo corpo humano produz o DMT, né? Só sente duas vezes na vida, quando você nasce e no estágio quase morte. Por isso, pessoal, que tem pessoas que entram em coma e acessa. Quem aqui já ouviu falar de pessoas que entraram em coma e viu a luz, acessou ao Criador? Sim. Já viu falar isso, né? Já. E aí? Então, essa é uma medicina que vai ser tomando um cálice, né? É uma medicina que ela é a chave, vamos dizer, a chave do mundo espiritual. Ela é um portal que vai abrir sua glândula pineal e você vai ter uma expansão de consciência, que é um estudo de dentro para fora, onde você vai acordar. Porque é uma experiência depois da morte, que é o que ela vai trazer. Iban, a gente acessa o outro lado. Você, desde quantos anos você consagra a medicina? 5 anos de idade. Você acessa ao portal, você acessa a outra dimensão. Acesso a outra dimensão. Vocês dois que estão calados aí, vocês tem que falar, vocês podem perguntar. tô Deixa eu falar uma calado, coisa aqui. não. Vocês, Não, tô calado, você não, duvida? você sabe por quê? Não, Você não, duvida? não. Você acredita? Não. Calma. Olha, eu não posso falar muita coisa, porque eu sou vou deixar o católica. roteiro. Eu venho de uma religião que fala que uma virgem concebeu um filho, né? Então, assim, a minha religião tem as minhas Não, também doutora, são mas tranquilo. crenças, né? E de cada um eu acredito que a gente... Então, não posso falar nem que eu acredito, tranquilo, nem que eu acredito. certo. O lado científico desse negócio, eu vou, certo, isso por aqui também. Mas, como você falou, eu estou calado porque eu estou a esperar as traduções que tu estás a fazer aí. Tá. Certo? Muito legal. Mas o Iban ainda vai falar algumas Sim, coisas sim, ainda. Mas sim, pode sim, falar o sim. que você... Não. Vamos me colocar como você no início. Certo. Tudo bem? Aham. Então, eu sou essa pessoa aqui. Para que não estranhe então também. É Talibã. Janaiban. Talibã é daqui, não, professor. Meu Deus do Mas céu. eu Já tá demorando. Talibã. Gente, Ele ó, é o pelo amor de Ibã, Deus. moço. Talibã Eu vi é lá aqui, do Alá, do Alibaba, lá do filme Talibã. Mato Grosso, Vai, vai. Acre. Começa de novo. Ok. Talibã. Não. Uma coisa que me deixou muito curioso. Essa parte sobre a pineal, certo, que você falou, mas isso foi um estudo, entre aspas aqui, gente, de branco com o indígena, certo, que vocês identificaram que é essa glândula que é agitada ou acionada pelo chá. É um chá, né? É um chá. Então, Ela beleza. é ativada pelo chá.
Então, essa medicina que o nosso povo... Foi comprovado cientificamente isso aí. Essa medicina que o nosso povo, desde sempre, né? Antes do contato, eles tinham toda a sabedoria, toda a conexão através dessa medicina. Porque ela vai te reconectar com a sua essência, te relembrando, né, da sua missão, trazendo uma consciência, né, uma reconexão com a natureza. E ela traz a cura. Vai curar o físico, o emocional, mas e o espiritual. Esse divulgar agora, depois de tanto tempo, né? Porque isso vai a corrigir-me aí. Tem uma religião, irmão, certo? Que foi criada a partir daí, chamada Santo Daime. Tá, mas aí agora você me permite só interromper e o Iban me corrige. Ela não é religião, né, Iban? Não. A ayahuasca, ela não é uma religião. Não. A ayahuasca, ela é uma ferramenta que te conecta com o Criador. Sim. Ela te conecta, ela te deixa num estado de consciência, uma expansão de consciência. O que foi feito é que aí entra uma situação que a gente está falando em off. Não, I got it. O que eu quero dizer é que, inclusive, tem a história, pelo menos no que eu pesquisei, certo, de que um cafuço, certo, vamos dizer assim, do norte, desceu até o que seria hoje o Pará, ou Maranhão, não sei, certo? E teve contato com eles e conheceu eu não consigo falar esse nome. Ayahuasca. Certo? Irineu, ia falar. Isso. Então, aí dele nasceu esse culto. A doutrina, que é conhecida a doutrina do Santo Daime. A doutrina do Santo Daime. Muito bem. Fiquei todo arrepiado. Muito obrigado. Fiz a tarefa de casa, tá vendo? Fiz tudo aqui. A produção passou. A produção passou e você foi atrás para estudar. Não, é isso que eu tô falando. Claro. Né? Parabéns. Com certeza. Eu tô falando, mas isso, na verdade, assim, só me corrigir aí, que na verdade já existia. Ele simplesmente, trouxe para cá, né? Ele trouxe para o povo dele, né? Tirou da floresta e trouxe para o povo. Deu visibilidade. Isso, trouxe para o povo. Isso. A grande pergunta, então, a grande pergunta é, no caso desse senhor, ok, certo? A gente compreende, porque ele já era branco, certo? Vamos dizer assim. Agora, o porquê algo tão íntimo, certo, do índio, não fora segregado, não fora segurado de ser espalhado, certo? Porque agora, entre aspas, esse agora, claro, permite-se que o branco tenha acesso. Qual o desejo, o que move, certo, isso? Dar uma solução para algo, alguma coisa? O porquê disso? Então, essa medicina, ela traz um entendimento, né? Ela traz uma consciência de você relembrar que a nossa missão aqui na Terra é semear boa semente, é cuidar, é proteger, você não... A sua caminhada é livre, nós como ser humano. Então, dentro dessa caminhada, dá um nome dentro dessa escola que chama o caminho do xamanismo, que é a escola do xamanismo ancestral. Né? Então, o xamanismo existe desde como o ser humano passou a existir aqui na Terra. Né? Então, o nosso povo segurou essa medicina na floresta, né? Esse foi um assunto muito, muito debatido dentro das comunidades, a saída das medicinas para a cidade. A gente pensou muito na biopirataria, né? Das consequências, dos efeitos, o que poderia acontecer. Né? E depois já, de onde foi que veio essa medicina? Vão ocupar as comunidades indígenas, né? O índio deu a medicina. Então, essa medicina, ela é direcionada, conduzida de uma forma que chamamos de pagelança, que é a gente consagra a medicina, acendemos uma fogueira, todo mundo senta ao redor, e aí o processo dela, o efeito dela é de 6 horas, né? O processo de 6 horas. Em 6 horas você vai passar por uma experiência de terapia, de cura. E aí existe todo o chamado, né, de você consagrar a medicina, existe o momento de você ouvir o silêncio ali na natureza, aí começa a se manifestar, né? Ela vai trabalhando, conectando no seu corpo, trazendo uma vibração, uma energia, e ela também, como a sua glândula expande, você vai ter uma visão enteógena, onde você vai ter as visões. Enteógica, não é alucinógena, porque alucinógena é algo que você vê aquilo que você quer ver. Ela não faz isso. Então esse ritual é conduzido pelo som dos instrumentos, por exemplo, os 4 elementos, né?
Aí onde as pessoas vão passar pela experiência. Por exemplo, a gente toca o som do tambor, que representa o som da terra, o som do maracá, que é o som do fogo, e o som da água, que é o pau de chuva, ou então o tambor oceânico, e o som do ar, a flauta, né, que a gente toca. E dentro disso, essa medicina, ela te acorda, ela cura a ansiedade, depressão, ela cura vícios, droga. Vou tomar ontem. Ansiedade. Tem gente que parou de beber. Parou de beber. Pessoa que está tomando remédio, está tomando drogas. Então, tipo assim, vendo toda essa riqueza, o que adiantaria de eu ficar lá na floresta, Respondendo sua pergunta agora, professor. Escondido no meio do mato, claro. né? Eu tendo conhecimento, se a minha riqueza não é desse mundo, eu não, nada que é meu, tudo que vai ficar, a minha missão é ajudar quem realmente precisa. Né? Então, eu vi que o nosso desafio é enfrentar, é servir as pessoas que realmente estão precisando, que as pessoas estão... Então, qual que é o maior problema? São as cidades. Né? Então, as cidades, as crianças hoje em dia estão totalmente entrando por outro caminho, por falta de oportunidade, não tem mais acesso à cultura, né? Então, todo esse trabalho dentro dessa escola do xamanismo, ela traz esse despertar, ela traz a sua cura, de você se reencontrar, de você enxergar seu caminho, que essa terra é sua casa, que essa terra é sua escola, que até o final de tudo você vai ser sempre aluno e professor, que você vai estar sempre aprendendo, relembrar por que você está aqui e reconectar com suas raízes, com sua ancestralidade, com suas memórias. Dentro disso, você vai trazendo o conhecimento das plantas, dentro disso ela traz o quê? Ela traz a união, ela traz o intercâmbio, a troca, a parceria. Isso que é o movimento que está acontecendo, o movimento espiritual do Grande Espírito pela Pachamama, que é o reencontro dos guardiões, né, que estão espalhados. Estou vendo da Amazônia, de outros que vêm de vários lugares, então é a troca. Tem gente do Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro. No mundo inteiro, entendeu? Qual é a sua, assim, você falou que tem uma... Pode falar. O quê? Você falou que ia ser a pedra no sapato. A pedra no sapato. Aqui, apresenta vocês a pedra no sapato. Eu posso fazer uma pergunta? Uma pedrinha você, pequena, viu? Que eu tenho 1,55. Tá. Eu posso fazer uma pergunta para ela? É o seguinte. Olha só, antes eu vou com uma pequena introdução aqui. Sim. Irmão, certo? Eu compreendo e compartilho, como eu estava contigo na coxia, a falar sobre, certo? Sangue e tal, e por aí vai. Mas eu também sou científico. E a gente sabe muito bem que, embora cientificamente isso tenha sido estudado, certo, tenha sido provado, a gente tem a ideia certa de que esse experimento fora um auto-experimento. Ou seja, os cientistas que realmente se aprofundaram nisso, eles usaram, certo, para ver. E tiveram essa comprovação. A comunidade científica em si, ela não vê tão assim, irmão, certo? Não é uma questão assim é uma viagem, tal, aquela coisa toda. O branco, entre aspas, gente, certo? Vai me compreendendo. Eu já falei, a minha concepção é uma. Enquanto profissional, é aquilo que eu estava a conversar contigo, é outra história. Então, a entorpecência, sim, ainda é levada a isso, certo? E, irmão, você falou que não era o alucinógeno, não é? Ela é iteógica. Isso, correto. Só que a ideia do alucinógeno, em muito da toda a nossa comunidade, ainda existe. Tanto é que na lei, que é o que eu vou te perguntar agora, como é visto? Então, eu também fiz meu dever de casa, dei uma pesquisada e assim, eu sempre levo para o lado jurídico, né? Afinal, não tem como eu separar meu profissional do pessoal, eu não acredito que haja essa separação. Hoje é legalizado, né, a fabricação do ayahuasca, além da fabricação, pode armazenar, pode vender, mas não com intuito financeiro, comercial, por exemplo, começar a ganhar dinheiro vendendo em larga escala. Claro. Você pode comercializar porque as raízes, né, o cipó, eles não são cultivados em qualquer lugar e também tem o lugar próprio de se cultivar ele. Então não é todo mundo que consegue, todo o trabalho. Então mas a você pode ter da preço. Lei dele é qual? A definição é um instrumento religioso, assim como... Alucinógeno ou... Não, isso aí não cabe a lei falar. Não cabe, assim, é o que eu ia até dizer. Por exemplo, a hóstia na igreja católica, pra gente, depois que o padre consagra, ela se torna um corpo de Cristo. É uma crença nossa. A crença, por exemplo, do ayahuasca, parece que tem uma benção também ali, né? Tem todo um ritual mas para nesse ser caso feito. Aqui nós temos o peso químico. Sim. Deixa eu só interromper o negócio corpórea. para você ver aqui, ó.
Pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, né? Ribeirão Preto, estuda a eventual uso do chá de ayahuasca no tratamento de transtorno e ansiedade. Eu vi. E outra coisa, ela tem já comprovado, acho que não sei se o pessoal da produção mandou para você, tem um psiquiatra que ele explicou que o tratamento com ayahuasca é o que vale 30 sessões, agora o psicólogo vai cair matando, mas tá lá, gente, e foi de um psiquiatra. Tá vendo agora que você tá entendendo? Então, assim... Eu não tô sendo o advogado do diabo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho o seguinte, eu vou falar agora no meu lado de cá, quando eu tava do lado de cá, digamos assim. Antes de eu conhecer a ayahuasca, eu conheci através do meu irmão, que falou que tinha algo. Vou tentar resumir para ser bem breve aqui, gente. E quando eu tomei a primeira vez, eu não senti nada. A segunda vez, eu entrei num estado de consciência tão magnífico. Eu vou falar aqui, podem falar o que quiser, mas o que vale é a minha consciência. Amém. Eu encontrei Deus. Eu conversei com Deus. Falar, tá louco. Que seja, mas eu conversei com Ele. E fora dela, eu tive experiência que Ele falou que eu teria, sabe, no meu dia a dia. Conectei situações, fiquei conectado com situações de pessoas que eu nem sabia o que estava passando, por que estava passando aquilo, e fui lá e falei e passei um recado, como se eu fosse um profeta. Quando eu comecei a fazer, como se diz, a consagrar a medicina, a primeira vez eu achei que, de fato, falei, eu fico meio cismado, né? Será que é uma droga? Claro. Não, caiu por terra. Primeiro que é muito difícil de tomar, não tem, é muito ruim, né? Eu falo, ela é amarga, né? Então eu falo para vocês, que droga é essa que te tira do vício do cigarro, tira de dependência química, de bebida. Então, assim, eu te falo que a ayahuasca foi 2 plantas, Iban, que o Pai Criador deixou na Terra para os povos originários achar. Não tem explicação. Essa medicina, ela é aquela gota d'água que vai batendo na pedra para te lapidar, para libertar aquele tesouro que está preso lá naquela pedra. Então, a ayahuasca, todos nós estamos passando nessa escola, né, que é o caminho da evolução espiritual. Né? Muitas vezes a gente morre e não acorda para enxergar a riqueza que é de você aproveitar esse universo, entendeu? De você viver o presente, não você ver com aquele trauma do passado, com medo do futuro. Realmente assusta, mas ela nos traz de você viver o presente, de você olhar para o presente. Professor, de você sair do apego, do ego, entendeu? É uma coisa... Então, essa medicina, né, ela é comungada na minha aldeia, né, e em vários povos também, que está chegando, né, para muita gente. E, como eu estava falando, ela é uma ferramenta muito poderosa. A medicina, você tem que consagrar num lugar bem, vamos dizer assim, na floresta. Ela não é uma bebida qualquer para se tomar em qualquer lugar. Sim, né? eu até concluí aqui o raciocínio que eu estava falando. Eu acredito assim, eu não acho que seja uma religião, talvez uma filosofia de vida, algo mais nesse sentido, mais livre das amarras da religião ali, dos muros das igrejas. Mas eu acredito que o que tem que ser discutido não é o científico. Eu acho que não é importante para a religião ser provada cientificamente. Não. Por exemplo, eu não preciso provar cientificamente que algo faz bem para mim. Se faz, eu apenas vou lá e sigo aquele caminho. A mesma coisa do ayahuasca. E até a lei reconhece isso, né? Não se precisou provar não sei se é ayahuasca. Ayahuasca ou é o ayahuasca? Ayahuasca, né? Ayahuasca. Essa relação que você faz. A lei não precisou o que você fala? Comprovar que faz bem, ou que tem algum uso medicinal, ou que alguma coisa científica para poder liberar, né? Para que seja feito, armazenado. Porque não é uma droga, não é algo ilícito. Eu digo assim. E não precisa disso também. Por exemplo, Na o vinho verdade, da Igreja Católica tem álcool.
a ayahuasca tem eu acho que cada um, e tanto que as igrejas pentecostais, e você estava comentando que é evangélico, vai ter muito mais poder de fala que eu, mas as igrejas pentecostais também acontecem rituais ali na frente, vai para as religiões de matrizes africanas também, tem todo aquele... Então, acho que cada religião, cada filosofia de vida, ela procura ali algo material para se concretizar, e não cabe a gente comprovar cientificamente que aquilo é correto. Aproveitando aqui só um detalhezinho, Okay. o pessoal, para só o pessoal sintonizar, quero mandar um abraço pro pessoal do Energético mais uma vez no 12, o pessoal da The Rage, né, um abraço pra Bárbara, o pessoal lá, o Leandro, né, do espetinho do cowboy lá, a gente tem que sair daqui pra lá comer espetinho gostoso, sei lá, né, Vamos. pessoal lá da Tilápia também, né, restaurante Tilápia, e você é advogada. Sim, sou advogada. Fala um pouquinho, o pessoal, você tem um Instagram que você passa algumas informações bacanas? Eu tenho o meu Instagram, tanto pessoal quanto o meu Instagram profissional. Eu sou sócia fundadora do meu escritório, Souza Silva Advogados, né? E aí eu sempre tô brincando ali na internet, gosto muito de conversar, sou conversadeira até dizer chega, sou advogada, né? Converso muito. E tô ali sempre divulgando informação, tô agora fazendo uma mentoria. Vai estar aqui passando informação pra gente. Isso, sempre gravo vídeo aí falando sobre casos também que eu posso falar, que eu tenho autoridade no assunto, que eu participei, que as partes me deram autorização, então... quem quiser me seguir lá no Instagram... Tá aparecendo abaixo aqui no vídeo também. Então, voltando ao assunto. Sim, vai lá. Essa questão aí, certo? Não é questão da religiosidade. Na década de 80, irmão, houve, e tu deve, eu não sei se você tem essa idade, mas eu tenho 35, então é só inverter os algarismos aí, você vai saber quanto é que dá. Então, o que acontece? Na década de 80, que foi o mais acirrado nisso, tanto é na Praia de São Conrado, no Morro de São Conrado, tinha, ou tem ainda, uma mansão lá do Santo Daime. Meu cunhado ia e tal. Meu cunhado ia por 2 motivos. Ou melhor, por um só, certo? Depois eu vinha saber. Ele era agente do SNI, certo? Serviço Nacional de Informações, hoje em dia ABIN. Então ele tinha ido, certo, a trabalho. Naquela década, houve muito, certo? Tanto do teu lado, quanto do lado da justiça, essa questão toda, uma investigação para que se realmente visse quimicamente. Ninguém estava a falar do santo daime, da filosofia, certo? Mas sim da substância que se ingeria ali. Se aquilo realmente era um alucinógeno, alguma vertente do LSD, vindo do cogumelo, que eles também fazem chá, certo? A maconha já estava ali, certo? Com muita liberalização também. A medicina já fazendo uso dela, todo mundo pensa que é de agora, né? Todo mundo fala assim, não, já tem remédio. Que nada, isso aí vem da década de 60 para cá, certo? Lá dos Estados Unidos também. Então, isso tudo pesa, ok? Então, só para que se deixe. A ciência não quer saber dessa parte religiosa, certo? Sim. Não é isso. Mesmo porque, professor, mesmo porque a ciência não consegue explicar a parte da fé, a parte de Deus. Nem precisa. Se não cabe ao direito isso, a nós também não. Mas agora, uma questão é certa. O trabalho dela de ver que isso pode ser corrosivo socialmente está certo e é aprofundado. A minha parte pessoal, gente, calma aí comigo, porque senão... Corrosivo, você fala que... eu não entendi, você fala que... O corrosivo aí Fazer mal para a saúde, dar um problema correto. Público de saúde, né? Isso, correto. Você acha que pode dar um problema? A ciência, no caso, quando ela entra para ver isso, certo? Se isso é prejudicial, eu falei corrosivo por causa das outras substâncias que advêm também, certo? De uma prática indígena como a cocaína, que é da planta coca. Inclusive, a cocaína não é de uma prática indígena, quer dizer... Não a prática indígena. Bom, por isso você falou o jeito que você falou. Não, que advém de uma prática indígena, porque eles usam, não eles, certo? Mas outros índios, certo, da fronteira lá, certo? Você vai me responder isso melhor. Fazem uso da coca normal, assim como eles fazem do A e o Não, professor, você está viajando, você está viajando. Deixa eu terminar então. Não, a forma que você está falando, você está viajando, cara. Não, deixa eu te falar, você está viajando. Você está comparando cocaína com ayahuasca, daqui a pouco você vai comparar Jesus com... Vou falar merda aqui, nada a ver. Doutora, por gentileza, não deixe o português ser escrachado dessa forma. Olha só. O negócio é o seguinte, então...
para que esses outros males, certo, já comprovados, é por isso que houve essa investigação toda. Hoje eu sei realmente, tá, que eles não estão, entre aspas, aí para isso. Sim. Ok? Então, aquilo que tu estavas a falar não cabe, não, é só para explicar melhor que a ciência estava atrás é disso, e não da fé. Certo? Santo Daime é o nome certo, da religião. O nome da substância é esse que você Ayahuasca. fala que eu não consigo gravar. Os cientistas comprovou, na sua opinião? Na minha opinião? Sobre a ayahuasca. Comprovou o quê? Que, olha, não tem a ver com relação a isso, mas... Não tem a ver com relação a isso ao quê? Com relação a alucinógeno, aquela questão toda, certo? Viciante até, que era o foco. Mas a questão é a seguinte, dentro daquilo que eu te falei, certo? Quando você disse isso, houve um experimento, um auto-experimento. Não sou eu aqui que coloquei um rato lá para usar aquilo. Não, houve um auto-experimento. Então, pela envergadura da autoridade que estava ali, tem que se baixar a cabeça realmente. Ok? Mas tudo bem. Que auto-experimento você fala? O cientista tomou. E? Certo? E ele comprovou que você já sabe que falou aí. Aí eu falei, mas gente, a gente tem que ver que é um auto-experimento. Ô Iban, deixa eu te falar uma coisa. Que não quantas pessoas que você, junto com o pessoal que trabalha com você tirou das drogas com a ayahuasca? Cara, não deixa eu tenho fazer ideia. Não, calma aí só um pouquinho, agora você volta. Senão só o professor fala. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Cara, eu achei uns 1000 já por aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já viu alguém passar mal, no sentido de fazer a ayahuasca fazer mal para a pessoa? Ser hospitalizado. Você já, desde que você já trabalhou? Não. Vou te falar por que eu tô perguntando isso. Porque, gente, tem algumas pessoas que já usou ayahuasca aí. É lógico, se você toma um remédio um remédio de para dor de cabeça ou para gripe com uma quantidade excessiva, vai dar merda. Normal, é normal. Eu tô falando aqui, depois eu deixar o Iban... exatamente, eu vou deixar aqui o Iban falar, que, assim, só uma situação. Quando eu tive a experiência com a ayahuasca, como eu falei que eu vi Deus, eu fui num lugar maravilhoso. Quando eu abri o olho, eu estava ali consciente de tudo que estava acontecendo à minha volta e responsável pelos meus atos. Quando eu tomei, que eu tive um encontro com Deus, e hoje eu sei que foi com o Criador, com o nosso Pai, eu perguntei, eu questionei. Eu tomei um tanto assim, que é a quantidade certa. Você pode tomar até umas 2, 3 doses, né? E aí, depois de 40 minutos, eu senti algo que não se explica. E quando eu olhei para o meu lado esquerdo, olhei na altura assim, eu vi Deus do meu lado. E nesse momento, eu questionei se não era coisa da minha cabeça e pedi para Ele não deixar a minha mente me enganar. E Ele falou para me acalmar meu coração, que Ele ia provar que era eu. Naquele momento, eu senti minha mão gelar e formigar todinha. E senti, eu evidenciei isso aí para você, sim, e para algumas pessoas que vai estar assistindo. Senti um prego, a ponta de alguma coisa na minha mão. Naquele momento eu sabia que era um prego, porque naquele momento eu entendi que Jesus estava pegando a minha mão. E era a ponta do prego que estava na mão dele, estava na minha. Naquele momento, Ele me mostrou, estava me provando. Eu nunca ia ter capacidade, não sou inteligente para imaginar uma coisa dessa. E entre outras situações que eu passei. O que eu estou resumindo, bem resumido, o que eu quero dizer? Quando você toma um copo de cerveja, quando você toma um copo de pinga, você fica valente, você fica alegre, você quer dançar, né? Você quer virar tudo. Mas não, quando você toma a medicina, você não vai criar ilusões, você não cria ilusões na sua cabeça, você não vai se ver num momento, você não vai se ver com dinheiro, você não vai ficar... Ela começa a te mostrar tudo que você está fazendo de errado. Me puxou a orelha demais, com melhorar como pessoa. Você está entendendo? Melhorar como pessoa, saber tratar as pessoas, cumprir algumas situações que tem que ter mais discernimento. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Já que é um alucinógeno, ela não deveria conectar só uma coisa. Deus. Conectar ao Criador, conectar a algumas pessoas que dá sinais até de obsessão, né, Iban?
Então, algumas pessoas, mas eu tomei ayahuasca, eu vi isso, mas eu vi aquilo, vi isso, mas eu sei de muita gente, inclusive não vou falar o nome, mas eu vou falar o nome, que eu tive uma vez com o Richard, que tinha um programa no SBT, a gente estava no aniversário até da Beth Guzzo, lá em São Paulo, e o Richard, ele foi num podcast e evidenciou que tomou ayahuasca. Ele é um cara que viajado, é um cara que conhece bastante a natureza, Sim. tinha um programa bacana no SBT sobre animais, e ele evidenciou que tomou ayahuasca, e ele, né, foi lá, consagrou com os índios, assim como o Alok também, teve uma expansão de consciência fantástica. O que ele fez? Ele teve acesso a um pouco de ayahuasca e foi consagrar com os amigos. Isso aí ele fala num podcast. Quando ele foi consagrar com os amigos, todo mundo aqui tomando cerveja, vamos tomar um pouquinho de ayahuasca, não é assim que funciona, certo, Dona? Ele tomou, o que aconteceu? Deu merda. Literalmente, eles passaram mal, deu dor de barriga, sabe? Enfim, isso é uma bebida, gente, séria. Você não vai pegar a Bíblia, tô comparando, pode falar, você tá comparando a ayahuasca? Tô, porque eu sei o que eu acessei. Você não vai pegar a Bíblia e vai lá para um boteco, ler a Bíblia e tomar cerveja e cantar sertanejo. Por quê? Hoje eu entendo que essa medicina deixada pelo Criador é um pedacinho de sabedoria que o Pai colocou na terra, assim como deixou para... Foi Moisés, gente, que escreveu os mandamentos, foi, né? Foi, é o que eu não sou muito bom, não. Então, Iban, qual a sua opinião sobre o que eu falei aqui? Agora você fala, vai lá. Cara, esse podcast vai essa dar jornada é muita coisa, muita informação, sabe o que você acessa assim nessa experiência, né, com a medicina. Então essa medicina ela vai te trazer você de volta, né? Você não pode, ela é uma medicina sagrada, tem que tomar com muito amor e respeito. Ela é guiada através dos cantos, através das músicas, auto-reconhecimento, né? Os cantos você vai ouvir, não é aqueles cantos que você ouve nos bares, né? São os rezos, chamam música de rezo, são as músicas diferentes, outras frequências, né? Então, se você consagrar medicina com outra coisa, com bebida, não vai ser legal. A lei Mas há casos. A lei Você vai ter uma experiência a lei totalmente proíbe? errada. O que a lei fala? Na lei que fala sobre ayahuasca, primeiro, foi em 2020, é muito recente, e o governo determinou, né, a lei determinou, aqui, viu? tá vendo? A lei determinou, acho que deu um prazo de 18 meses para eles falam lá religiões, né, para as religiões que usam o ayahuasca como instrumento, para que elas pudessem fazer um cadastro. Então acho que são 4 ou 5 religiões que se cadastraram lá. Uma é o Santo Daime, tem outra que foi feita pelo Glauco, que eu conheci a ayahuasca através de uma série que falava sobre um crime que aconteceu durante aí um ritual de ayahuasca. E aí, justamente por conta disso, a lei fala lá explícito que quem toma remédio controlado, quem faz uso de bebida alcoólica, quem faz uso de antidepressivo, não pode tomar. Então, aquelas religiões que usam ayahuasca como instrumento, elas são cadastradas e se ocorrer alguma coisa dentro delas, elas são responsabilizadas. Por exemplo, então a pessoa que está ali no comando daquela religião, que se inscreveu ali como comandante da religião, ele tem que saber se a pessoa faz uso de remédio controlado antes da outra pessoa ingerir. Que foi o filho do Glauco, que era um cartunista muito famoso, eu não vou lembrar o nome do filho dele agora, que ele tinha esquizofrenia, né? Esquizofrenia paranoide, que eles falam, e aí ele começou a fazer uso do ayahuasca e parou o remédio, assim, simultaneamente. E aí ele, numa dessas, um desses usos, né, do que ele fez, ele teve uma visão de que o irmão dele era a encarnação de Jesus Cristo. E aí ele tentou falar isso para as pessoas, da religião dele, só que ninguém dava muita credibilidade, porque ele já tinha uma esquizofrenia, então o pessoal já não levava ele muito a sério. E ele começou a insistir nisso, insistir de tal forma, e ninguém escutava ele, que um dia ele levou uma arma para dentro de uma chácara que era feita, os rituais,
que era do pai dele. E aí, nessa insistência para que o pai dele acreditasse naquilo, o irmão dele chegou na hora, o irmão dele falou que ele estava louco. E aí ele teve um acesso de raiva, matou o pai, matou o irmão e fugiu, né? E aí eu conheci o ayahuasca por conta disso, mas a lei proíbe. Mas aí é que tá, né? Vem uma situações por trás de remédio, não pode tomar. Deixa eu falar, professor, vamos ser bem breve, que vocês acreditam que o tempo estourou? Já? Já. Mas será por todas as vezes que eu vendo... Não, eu vou fazer essa reclamação aqui. Certo, mas olha só. Há sim casos onde a pessoa não faz uso entorpecente qualquer, de álcool ou qualquer outra coisa, e ela regurgita as tripas, aquela coisa toda. Mas isso aí normal. É coisa de cada organismo, gente, pelo amor de Jesus. Certo? Beleza. A pergunta que eu ia te fazer naquela hora lá, quando eu falei da coca, presta atenção agora, é o seguinte, tu falaste sobre a preocupação da tribo em ser mal vista, veio da tribo isso, o que a gente vai fazer com esses brancos, certo? Isso também, o fato dessas outras duas plantas, da coca e da maconha, ter causado o que causou no meio social branco, certo? Também vos preocupou na época dessa liberação do ayahuasca ou não? Sim, porque e não há o receio de que essa, entre aspas, certo, para nós ou melhor, entorpecência, possa ser usada para isso? Não é entorpecência. Não, calma. Seja breve, faz a pergunta logo, professor, nosso tempo está estourado. É assim, ó, nós brancos hoje em dia, e não tem muito tempo isso não, viu, doutor? Você já deve estar sabendo disso. Tem gente pegando barato com cinto. Pega o cinto, enrola no pescoço, qual que é a pergunta? Então, e vai. Então, usar o ayahuasca, certo, como uma coisa de barato. Não, mas aí é a cabeça de cada um, né? Não, a preocupação da tribo é que eu quero falar. Sim. Certo? A gente, quando irmãos que querem conhecer a medicina, essa pessoa vai ser iniciada, passada por uma dieta. Porque dentro dessa escola não é só ayahuasca. Estou falando, mas dentro dessa existe outras medicinas que são a base que trabalham junto com a medicina. Então, se eu vejo uma pessoa que está com ansiedade, está com depressão, não vou de repente tocar a medicina para ela da ayahuasca. Porque a ayahuasca é a expansão da consciência. A pessoa tem que ter equilíbrio, ela tem que estar com o corpo bem, ela tem que fazer meditação, ela tem que estar em paz, não tem que tomar medicina com medo, não tem que tomar medicina preocupado, entendeu? Então, tem que ter todo esse conhecimento, né? A gente faz as terapias, por exemplo, existe a medicina do Cambu, que é a medicina do rapé, a sananga, os banhos de ervas. Tem toda a preparação. A pessoa passar pela ficha de anamnese, né? Ver o que aquela pessoa está passando, o que remédio que ela toma. Se ela toma um tipo de remédio, a gente passa de 2 dias, 3 dias antes, 3 dias depois, para consagrar a medicina. Consagrar a medicina tem que fazer meditação. Tem uma série de coisas, né? Aí não tem que comer carne, não tem que fazer sexo, não tem que tomar bebida alcoólica. Não tem que fazer sexo, nem fazer sexo. Não pode comer carne. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Gente. O churrasco. A gente vai ter que fazer o seguinte. Fazer parte 2. Entendeu? Tem como você vir pra fazer a segunda parte do podcast depois? Sim. E assim, galera, é isso aqui. O assunto é tão. Passou quanto tempo aí, produção? Passou quanto tempo aí? 10? Que isso? E olha só, o assunto é tão bom, tão bacana, que a gente tem muitas dúvidas. A gente vai fazer então a segunda parte, combinado, Iban? Combinado. E aí eu vou encerrar com você tocando a flauta, mas antes, professor, manda um abraço pro pessoal lá da Big English. Pessoal da Big English e gente que não é ainda, certo? Eu sou o professor Grande. Acessa no Instagram, @the_Big English. E vocês vão me encontrar lá. Várias aulas gratuitas, vídeos, também a relação, certo, com o que rola por aí, claro, graças a Deus. E aí a gente vai, tudo bem? Beleza. Um instantinho só. Preste atenção. É um conhecimento próprio, certo? Conheça, se você ainda não se conhece, assim como eu não, e todos nós aqui. As pontes que você usar para isso, elas têm de ser saudáveis, e essa é uma delas. Exatamente. Tudo bem? Né? Então é apenas isso, mais nada, não tem nenhum bicho do além aparecendo para você. Falou?
parceira, agora tá com a gente aqui com a Sim. Fernanda. Foi traumatizante? O podcast é bacana, A né? primeira vez é um pouco... Manda um abraço pro pessoal. Obrigado, tá? Por nada, que isso. A primeira vez é mais assustadora, mas depois a gente fica melhor, tenho certeza. Viu? Obrigado. Deixa o seu arroba, Que pessoal. isso. Gente, @Fernanda Souza, advogada. É o meu Instagram, e aí me siga lá pra me ver fazendo café e bebendo café o dia inteiro. Massa. Iban, eu não Tem tenho pão de como. queijo? Iban, Claro. eu sou muito grato a você, mais uma vez. Eu espero você. Vamos fazer a segunda parte. Acho que a gente tem que... vamos tirar as dúvidas que surgiu aqui e vai deixar no ar. É bom que o pessoal tenha um gostinho se quer mais. Quero agradecer mais uma vez você. Manda um abraço pro pessoal lá da tribo Manequim, né? Uricuim. Uricuim. Rauch, a todos os povos originários, né? Estou aqui compartilhando todo esse saber, né, do meu povo da Amazônia. E quem quiser também conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente temos um projeto, um movimento aqui em Goiânia, que chama Casa Fala um pouco na língua de vocês. Casa Eu Runicuim. tô louco pra ver. @ Casa Runicuim. Você vai lá ter mais informações sobre esse assunto, sobre o xamanismo, sobre a nossa cultura. Um abraço a todos vocês e mais uma vez gratidão. Rauch. Meu amigo, é isso aí. E pra gente encerrar, galera, espero que vocês tenham gostado. Você vai encerrar aí tocando a flauta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso podcast. Professor, que saudade que eu tava desse debate, viu? Dessas coisas. E você tem que estar aqui sempre com a gente. Fernanda, gratidão. O que rola por aí, rola aqui. Beijo pra vocês. Volto no próximo podcast. Cara, é muito confortante isso. Som legal. Dá vontade de cantar. Rauch. Não tem um bicho do mato que faz esse whoop que você vê no final? Ah, tem. Parece que é o... Ó. Gente, como é que é o nome desse bicho? Eu tenho os apelidos dos passarinhos, depois eu vou trazer.